Estamos iniciando a aula 3, no qual iremos discutir a relação professor e aluno no contexto da educação de jovens e adultos. Temos como objetivo observar essa relação dentro de um contexto que é a educação de jovens e adultos e sua importância para um aprendizado mais significativo e motivador, buscando o currículo como um aspecto importantíssimo para esta modalidade. Pensar que o currículo da educação de jovens e adultos não poderá ser o mesmo currículo que atende uma educação formal para crianças. E aí também, pensar esse aspecto do currículo, trazer a importância da relação professor e aluno para o processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, quando a gente entra nessa aula, né, quais são os aspectos e as especificidades da educação de jovens e adultos. Olha só, nós temos aí uma diversidade de sujeitos. Quem são esses sujeitos, não é? São sujeitos diferentes entre si, que trazem experiências de vida muito diferentes entre eles, que têm características peculiares. A preocupação com a existência de uma infraestrutura que acolha a realidade deste público. Então, como essas salas de aula estão organizadas? Como que o tempo está organizado para atender a esse processo de ensino e aprendizagem? Uma proposta curricular que dê conta de atender também a esse público, que vá de encontro das necessidades, das exigências, dos interesses desses sujeitos, principalmente tendo aí uma flexibilidade de tempo e de espaço. Pensar também a questão, né, da disponibilidade dos recursos didáticos que possam atender, desenvolver as potencialidades desse público e favorecer um aprendizado de maior qualidade e que colabore com as metodologias utilizadas pelo professor que atua nesta modalidade. E, por fim, segundo Soares, ele traz o seguinte, que uma das especificidades que precisa ser pensada é a questão das políticas compensatórias, né, de alimentação, de transporte, que vai favorecer a permanência desses educandos dentro das salas de aula. Então, todo esse conjunto, né, de elementos que nós estamos aqui elencando vai fazer com que esse jovem adulto permaneça ou não nas salas de aula. E aí, pensar quem são esses sujeitos. Quem são esses educandos? São jovens e adultos, como qualquer outro, né, que tem a sua identidade, que tem a sua história, que tem a sua trajetória, que tem as suas especificidades, que tem a sua diversidade, que tem a sua bagagem de vida. E aí a gente precisa iniciar todo esse trabalho e as nossas relações só vão acontecer a partir do momento que a gente identifica quem são esses sujeitos. São jovens e adultos com história de vida, com uma própria identidade, com suas trajetórias, com a sua cor, com as suas especificidades. São trabalhadores, empregados, desempregados, com necessidades educacionais especiais ou não. São jovens e adultos que de alguma forma deixaram de estudar para entrar no mercado de trabalho algumas vezes. São jovens e adultos diferentes que por algum motivo resolveram retornar aos seus estudos. E aí a gente precisa entender o que nós, educadores, precisamos ter. Primeiro, estar atento para essas demandas e para as potencialidades de cada sujeito da educação de jovens e adultos, né? Considerando uma proposta pedagógica que dê conta de atender. E aí, trabalhar projetos educacionais é uma forma de pensar
essa metodologia de trabalho mais significativa. Trabalhar os conhecimentos dentro da sala de aula, de uma forma muito mais clara, fazendo com que o aluno tenha a oportunidade de analisar, de questionar, de interferir, não somente de absorver informação, como a gente está acostumado dentro de uma pedagogia tradicional. Considerar a bagagem, as experiências e conhecimentos que o aluno já possui, para transformar essas informações já adquiridas em conhecimento útil, porque o mais importante é entender o porquê e o para que eu preciso aprender. A escola que atende a educação de jovens e adultos, ela deve ter dentro da sua proposta pedagógica formas de produção de processos pedagógicos. Pensar quem são esses sujeitos, valorizar essas experiências, valorizar os conhecimentos que cada um já traz dentro da sua vida e a partir daí a gente aprofundar esses conhecimentos, tornando o conhecimento útil para a vida dele. E aí lembrar que eles são trabalhadores já é uma forma da gente fazer com que esse conhecimento se torne um conhecimento útil. Favorecer a participação, como eu já disse em aula anterior, é muito importante na relação professor e aluno esse momento de interação de aprendizagem. A aprendizagem se dá através dessa interação. Então, favorecer a participação desse alunado, respeitando os seus direitos, respeitando os seus conhecimentos, vai facilitar um aprofundamento desse conhecimento que a gente tanto está dizendo aqui. O educador, ele deve sempre motivar o seu aluno, né? Mobilizar aquela sala para que ela possa desenvolver conhecimentos, propor sempre atividades de qualidade, atividades que deem conta desses alunos terem condições de atuarem como sujeitos, fazer com que esses cidadãos tenham sempre interesse em aprender, né? Que eles não sejam somente objeto de aprendizagem, mas que eles façam parte do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, o professor que atua na educação de jovens e adultos é a peça-chave para a promoção de conhecimento. É ele quem vai estimular esse aluno a fazer mais, a ser um ser ativo na própria construção do seu conhecimento. Nessa relação professor e aluno, nós precisamos pensar que tem que haver um diálogo autêntico. O que é isso? É um diálogo verdadeiro, um diálogo compromissado, um diálogo onde há entendimento ambas as partes. É aquele em que os sujeitos fazem parte do ato de conhecer e se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido, segundo Freire. Ele deve compreender a necessidade de respeito à pluralidade cultural, o respeito a essa diversidade, o respeito à identidade de cada um, principalmente naquilo que o seu sujeito é. Nós não podemos mudar esses sujeitos dentro dessa realidade, dentro da sociedade. Eles fazem parte de uma história de vida. Eles têm experiências de vidas diferentes entre si, diferente de trabalhar com as crianças. Por mais que as crianças trazem toda uma identidade, o jovem adulto ele tem uma especificidade diferente e as salas são muito mais diversificadas. Então nós vamos ter, né, o adulto do campo, nós vamos ter o adulto urbano, nós vamos ter o adulto trabalhador, nós vamos ter o adulto desempregado. Então essa diversidade toda precisa ser levada em consideração, principalmente quanto à sua linguagem, porque na hora dessa relação eles precisam se sentir, né, ativos do processo, sujeitos do processo, e eles precisam entender aquilo que se trabalha e aquilo que se fala dentro de uma sala de aula. Nessa relação professor e aluno, nós também precisamos pensar que a aprendizagem ela adquire uma característica mais centrada no aluno, na independência e na autogestão da aprendizagem. O aluno o aluno faz por si próprio. Trabalhar a autonomia não é só na infância, nós também precisamos fazer com que os jovens e adultos se tornem autônomos. E eles só vão se tornar autônomos a partir do momento que eles fazem por si próprio. Então, na relação, ela produz mudanças
mudanças significativas na autoestima do aluno. O sentimento de ser capaz de aprender, de enfrentar os desafios, de ultrapassar, né, as suas possibilidades, tudo isso é muito importante dentro dessa relação. E aí a gente vai ter o Paulo Freire, né, no livro que ele vai trabalhar a autonomia do oprimido como sujeito de sua aprendizagem da transformação da sua própria realidade. Então, atenção, caros professores, a relação professor e aluno é o terreno no qual a didática se processa. Deve-se considerar essa relação ao propor as ações pedagógicas, ao pensar nas estratégias de ensino, nas metodologias de trabalho. Não se propõe uma atividade sem considerar seus modus operandi, sem considerar quem é o seu aluno, sem considerar quem são os seus sujeitos. O planejamento ele deve considerar essas relações professor e aluno. Ela deve considerar, né, esse aprendizado através dessas interações. Portanto, concluindo, a relação professor e aluno depende fundamentalmente do clima estabelecido pelo professor, da relação empática com seus alunos. E aí a gente tem discutido muito dentro das escolas essa questão, né, do clima. O que é um clima favorável para o aprendizado? Essa reflexão é importante a gente fazer porque eu preciso atender a todos os meus alunos. De que forma que eu posso atender? Quando eu penso num clima favorável para isso. Então, o que é o clima? Um ambiente de aprendizagem, um ambiente harmonioso, um ambiente onde há possibilidade de diálogo, um ambiente que motive os alunos, um ambiente significativo, com metodologias diferenciadas. Esse é um ambiente de aprendizagem. A relação professor e aluno é fundamental em todos os níveis, principalmente nessa modalidade que a gente está aqui discutindo. Através dela, o aluno pode ser motivado a construir o seu próprio conhecimento. O aluno deve ser considerado como um sujeito interativo e ativo do seu processo de construção do conhecimento. Ele se faz presente dentro desse processo. O aluno deve interagir, não só na relação professor e aluno, mas também na relação aluno-aluno, aluno e comunidade, aluno e escola. E aí, quando a gente vai pensar um pouquinho sobre o fracasso escolar, nós temos que pensar que o fracasso escolar não tem um culpado, mas todos nós pertencemos a um ambiente no qual o fracasso se faz. E aí, de quem é a culpa? Então, pensar isso é muito importante para que a gente possa, fundamentalmente, criar esse clima favorável, né, dentro dessas relações. E aí, a gente dá o último toque, né, que essa relação professor e aluno deve ser uma relação realmente harmoniosa e com muito diálogo.